essa obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele crerão. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, Virei outra vez. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Olá, tudo bem? É muito bom retornarmos aqui aos estúdios da TV Jaguari. Nossa gratidão a Deus por este privilégio. Já estamos no dia 12 de abril, o ano está passando rapidamente e queremos deixar aqui a nossa gratidão à TV Jaguari por permitir que este programa Conexão com Jesus pudesse chegar até você. Se não me falha a memória, começamos em abril de 2010. Então já estamos aí em um período muito bom de estudos da Palavra de Deus. Hoje conosco, novamente, está o Júnior, o Fegadoli, que bondosamente faz o trabalho de técnica para que esta mensagem chegue até você. Eu sou o pastor Ivan Estina, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e é um privilégio poder falar a você. As nossas igrejas aqui em Cosmópolis e em Paulínia estão sempre de portas abertas para que você possa estar ali conosco, entre amigos. Os nossos cultos ocorrem sempre aos sábados, a programação começa às 9 da manhã, aos domingos às 20 horas e às quartas-feiras às 20 horas, e você é nosso convidado especial. Hoje vamos estudar sobre a prece, sobre a oração. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe no estudo desta noite, tarde e noite. Senhor Deus e Pai, é muito bom estarmos aqui na TV Jaguari para mais um estudo da Tua Santa Palavra. A Tua mensagem chegará a pessoas amadas e queridas, e humildemente nós pedimos que a Tua bênção os alcance. Todos nós sejamos abençoados no estudo da Tua Santa Palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Meu prezado amigo, o texto bíblico traz
um pedido muito especial, descrito em Lucas. E eu quero convidá-lo a ir à Bíblia, como sempre temos feito. Quero deixar aqui um beijo carinhoso para minha esposa Cássia, para o meu filho o Ivanzinho, para minha futura nora Paloma, também para o meu irmão mais novo Cleiton e para sua esposa Nice. E para você, um grande abraço que está nos vendo, que Deus possa abençoá-lo de uma forma especial. Meu prezado amigo, olha o que os discípulos falaram. Está em Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Analisando a Bíblia, a palavra de Deus, os evangelhos, você vê Jesus Cristo orando noites inteiras. E muitas ocasiões Jesus foi encontrado em oração. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Oração. A oração, alguém disse que é o abrir do coração a Deus, como nós fazemos a um amigo. E se Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus também é onipotente, onipresente, Deus é eterno. Se Deus sabe tudo, por que é que eu tenho que orar? Porque Deus deseja que você abra o seu coração a Ele. Deus deseja que você o tenha como um verdadeiro amigo, como Senhor da tua vida, da tua existência. E olha que coisa extraordinária descrita no Salmo 62, verso de número 8. Vá aí, confira na tua Bíblia. Este é o objetivo deste programa, abrirmos a Bíblia e estudarmos juntos. E olha que coisa extraordinária que o Salmo 62, verso 8 diz: confiai nele, ó povo. É um salmo de Davi. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Dirija-se a Deus. Abra o teu coração diante de Deus. Deus é o nosso refúgio, meu prezado amigo. Meu prezado irmão, o nosso único refúgio é esse Deus maravilhoso. Alguns têm a sua esperança em homens, lê do engano. Coloque a tua esperança em Deus, meu prezado amigo, vai dar certo. E olha o que o texto bíblico diz. Agora em Mateus capítulo 6, verso de número 6. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E ficou o exemplo para mim e para você. E olha como você deve orar. E tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sempre nós precisamos orar a Deus, Pai. A nossa oração deve ser elevada a Deus, sempre a Deus. Sempre ao Deus Criador de todas as coisas. Não devemos orar nem a pessoas, nem a imagens, nem a ninguém. Alguns oram a animais, ao trovão, à árvore, alguns a imagens esculpidas. Não, amigos. Devemos orar somente a Deus e só a Ele devemos confessar as nossas faltas. Mas vai mais além. A Bíblia diz que nós temos que orar em nome de alguém também. Evangelho de São João, capítulo 14, versos 13 e 14. E o texto bíblico diz assim: e tudo quanto pedirdes ao Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sempre a nossa oração deve ser elevada a Deus em nome de Jesus. Porque é Jesus Cristo quem morreu por mim e por você, quem intercede por mim e por você diante de Deus, quem tem nas mãos, na fronte, quem tem nos pés, no lado ferido, quem tem as marcas nas suas costas, no seu peito, as marcas dos chicotes, Ele tem as marcas da minha e da tua salvação, meu prezado amigo.
precisamos orar a Deus. Esse é o ensino bíblico em nome de Jesus. E Jesus Cristo, tão bondoso como Ele é, meu prezado amigo, Ele deixou-nos uma oração modelo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Está dos versos 8, um conselho de Jesus, e vai até o verso 13. Olha o conselho de Jesus no verso 8. Eu vou ler versos 7 e 8, alguns conselhos maravilhosos aqui. E orando não useis de vãs repetições. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Querido amigo, oração não é repetição das mesmas coisas. Oração não é repetição, não. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Antes que a gente peça, Deus já sabe. Por isso que precisamos falar com Ele como nós falamos com um amigo. Eu tenho aqui o meu amigo Júnior. Quantas coisas a gente conversa aqui fora do ar, né, Júnior? Quantos assuntos a gente bate papo aqui? Assim deve ser Deus para você, para mim. Devemos falar as coisas para com o nosso Deus. O dia que a gente está chateado, triste, fala: Senhor Deus, hoje eu estou triste, eu estou machucado, eu fui chateado no trabalho, na escola, alguém me fez isso ou aquilo. Me dê forças para eu vencer, ó Pai, em nome de Jesus. E Deus vai te ajudar. E olha o que Jesus falou aqui. Portanto, vós orareis assim, sempre a Deus. Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Que Jesus volte logo e que o reino dele seja estabelecido. Deus é santo. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Grande Deus, que a tua vontade seja feita aqui na minha vida, em todo lugar, tanto aqui quanto no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Queridos, nós precisamos do pão para cada dia. Você não pode comer hoje o que você deverá comer amanhã, se Deus permitir que você viva amanhã. É só por hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha aqui, Senhor, nos perdoe do jeito que eu perdoo a pessoa que me ofendeu. Mas se você é alguém que tem dificuldade de perdoar quem te ofende, você tem que orar a Deus para Deus te dar força para você perdoar. Porque a oração do Senhor diz assim, olha, perdoa as nossas dívidas do jeito que a gente perdoa, do jeito que eu perdoo aquele que me machucou, aquele que me ofendeu. Então, se você não tem um coração perdoador, você não pode orar a oração do Senhor. Porque você está dizendo, Senhor, o Senhor me perdoa do jeito que eu perdoo. Se você não perdoa, você está dizendo para Deus não te perdoar também. Então, se você não tem um coração perdoador, peça a Deus, e Deus vai te ajudar. E não nos deixes cair em tentação. A tentação está aí para todo mundo. E alguém disse, você não pode impedir que o passarinho voe sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que ele venha e faça um ninho na tua cabeça. Isso você não precisa deixar. Agora, voar, ele vai voar lá em cima. Mas não deixe que ele faça ninho na sua cabeça. E Jesus continuou. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, ó Deus. Ajuda-nos a estarmos livres. E Jesus continua, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui está uma oração modelo para orarmos a Deus. Podemos e devemos fazer esta oração. Mas do jeito que você sabe falar com Deus, fale com Deus. Com humildade de coração, com humildade de alma. Se prostre diante de Deus. Derrame sobre Ele as suas ansiedades. Deus vai nos ouvir. Deus vai nos atender. E é interessante, meu prezado amigo, que a Bíblia vai um pouquinho mais além. Existem algumas condições para que a nossa oração possa ser atendida. Tem condição. Olha, Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, é o capítulo que traz a galeria dos heróis da fé. E no verso de número 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus.
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Para orarmos a Deus, nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé que Deus vai nos atender. Precisamos ter fé que Ele vai nos ajudar. Precisamos ter fé que Ele vai cuidar de nós. E olha o que diz também o Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, verso 24. Veja você quantos versos lindos da Bíblia. Quantas coisas lindas. A Bíblia só tem coisas lindas. E o texto bíblico diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus está dizendo, olha, pode pedir, peça em meu nome, Deus vai atender. Mas muitas vezes nós oramos e a resposta de Deus é não. Às vezes é alguma coisa que não vai ser bom para nós, então Deus não vai nos dar, Deus quer a nossa salvação. Nós precisamos ser perdoadores. Mateus 6, 14 e 15. Precisamos ser sinceros, Provérbios 28, 9, Salmo 66, 18. Precisamos ser fiéis, 1 João 3, 22. Você pode conferir esses textos na tua Bíblia? Eu vou ler apenas um deles, Salmo 66, verso 18. Olha que coisa extraordinária. Ser perdoador, sincero e ser fiel. Por que será que a Bíblia chama atenção para sermos fiéis, meus amigos? É importante nós sermos fiéis. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Palavras lindas deste salmo. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu contemplar as coisas que desagradam a Deus e eu falar com Deus de maneira não sincera, Deus sabe. E Deus não vai atender. Precisamos ser muito sinceros com Deus. E prezados amigos, você pode orar a Deus assentado, em pé, deitado. Você pode orar a Deus como Pedro fez quando estava afundando. Ele disse assim, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e salvou ele. Mas uma das posições, a posição ideal para nós orarmos a Deus, está descrita em São Lucas, capítulo 22, verso 41. E o texto bíblico diz, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Queridos, orar somente a Deus, confessar os pecados somente a Deus e a mais ninguém. Jesus se ajoelhou para orar. Quando nós nos ajoelhamos, nós demonstramos que nós somos humildes e pequenos e que Deus é grande. Mas nem sempre dá para se ajoelhar. Deus vai nos atender também. Mas a Bíblia nos orienta algumas vezes que nós devemos orar de maneira natural, costumeiras e fora as orações em momentos especiais. Eu vou abrir aqui em Salmo 55, 17. Vou abrir aqui o texto sagrado e olha que coisa linda. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. É um salmo de Davi. À tardinha, no fim do dia, de manhãzinha, no começo do dia, ao meio-dia, ore a Deus. 3 vezes por dia. Você pode ver isto em Daniel, capítulo 6, verso 10 também. Daniel, capítulo 6, verso 10. Acostume-se a orar a Deus. E o texto bíblico diz assim, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, diante do seu Deus, como costumava fazer. Não é a função deste estudo, mas aqui Daniel passou pela cova dos leões por ser fiel a Deus e Deus o preservou. Queridos amigos, 3 vezes por dia, mas você ore a Deus no momento que você sentir no coração, pelo menos 3 vezes por dia. Agora a Igreja Adventista Mundial está com um projeto de orar às 7 da manhã e às 7 da noite. Em algum lugar do mundo é 7 da manhã e 7 da noite. Mas ore a Deus pelo menos 3 vezes ao dia.
Jesus ensinou a orarmos também antes das refeições. João, capítulo 6, verso de número 10 e 11. Você pode conferir aí na tua Bíblia, João, capítulo 6, versos 10 e 11. E o texto bíblico diz assim: Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças a Deus, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Queridos, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus orou a Deus. Então aqui está uma lição para nós. Sempre antes de nos alimentarmos, vamos orar a Deus. Vamos pedir que Deus abençoe aquele alimento, que aquele alimento nos faça bem. Quando nós somos tentados, vamos orar a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17, uma orientação bíblica. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de tentação, uma provação, a Bíblia diz assim: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Quando você vai tomar uma decisão difícil, ore a Deus. Lucas 6, 12 e 13. Às vezes você tem uma decisão muito difícil para tomar, muito, que você não consegue saber o que é melhor. Ore a Deus. E em todas as decisões, ore a Deus, que Deus vai te ajudar. Olha o que diz, versos 12 e 13. Naqueles dias, do capítulo 6 de Lucas, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Jesus, para escolher os discípulos, orou a Deus também. Meu prezado amigo, Jesus tinha o costume de orar. E eu e você precisamos orar. Mateus 14, verso 23. Olha que coisa tremenda. Que mensagem bonita. Sempre estudando a Bíblia. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Era costume de Jesus orar. Precisa ser seu e meu costume orarmos também. E eu quero encerrar lendo 2 versos de Mateus capítulo 7. E olha o que diz Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Que Deus nos abençoe. Possamos orar sempre a Deus. E de hoje em diante, se acostume a orar a Deus. Existem bênçãos para mim e para você. E um dia felizes, nós vamos estar na eternidade também. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um estudo do Teu santo livro. E pela convicção que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende também. Humildemente pedimos a Tua direção e a Tua bênção. Que o Senhor esteja sempre conosco, em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém.